Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pela participação de vocês aqui nos comentários no YouTube. Eu leio cada comentário, o nome de vocês, né? Eu sinto familiarizado com o nome de vocês. Valdomiro, Fátima Belém, né? Alguns que acompanham há muito tempo aqui, estão constante aí no estudo. A gratidão ao Fábio também, que fez o comentário. Eu amei o comentário do Fábio. Vou até trazer dois comentários que ele trouxe aqui na mensagem de hoje, tá bom? Então, gratidão por essa perseverança. O que eu mais gosto nas mensagens de vocês é que no final vocês colocam até amanhã, que é o compromisso de que amanhã a gente vai estar novamente estudando as Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Alma 31. Vamos ver se a gente finaliza o capítulo hoje. Amanhã a gente traz um tema dentro dos capítulos aqui, tá bom? Bom, então ontem nós fechamos o capítulo até o capítulo 31, foi até o versículo 18, que foi a oração dos oramitas, né? Que eles subiam lá no ramiúlpito, né? No púlpito sagrado deles, e fazia aquela oração decorada lá que a gente estudou ontem. Bom, depois disso, hoje a gente vai contrastar com a oração de alma, tá bom? Então a gente é do 19 em diante aqui, a gente vai estar acompanhando. A gente vê que eles constroem esse ramiúlpito, né? Ou esse chamado púlpito elevado, né? Que significa púlpito sagrado, tentando elevarem a si mesmo, mas isso não funciona. Quem nos eleva é Deus, tá bom? Então, aqui no versículo 23, né, só fazendo um adendo aqui, o Fábio, ele comentou, né? Que nesse capítulo algo marcante é a palavra de Deus. Assim que alma, ele quis colocar à prova a palavra de Deus. E a palavra de Deus funciona para todos que darem atenção e diligência a ela. Não existe isso da palavra de Deus não funcionar. Funciona com todas as pessoas. Basta a gente dar atenção e diligência na palavra que ela realmente vai transformar a nossa vida. Como diz o salmista, né? É igual a chuva. A chuva não volta, a palavra de Deus não volta vazia, ela causa um efeito em nós, tá bom? Então, assim como a chuva cai, não volta para cima, a palavra de Deus também não volta vazia. Eu gosto desse salmo também. Então, vamos lá, aqui a partir do versículo 23 diz assim: Ora, depois de todos os povos, depois de todo o povo, ou seja, os que oravam no ramiúlpito, né, os oramitas ali, agradecer, dessa forma voltaram para casa, não falando mais em seu Deus, até que se reunissem novamente diante do púlpito sagrado, para render graças à sua maneira. Ora, quando viu tudo isso, Alma ficou triste, porque percebeu que era um povo iníquo e perverso, sim, e viu que tinha o coração posto no ouro, na prata, em todas as espécies de objetos finos, sim, e viu também que por causa do seu orgulho, o seu coração estava ensoberbecido, e eles vangloriavam-se. Então, aqui, eu gostei do comentário do Fábio, né? Ele antecipando o capítulo todo aqui. Ele comentou também que os oramitas, eles partilhavam de uma religião que havia se corrompido. Estava corrompida a religião e eles faziam automaticamente. Ia para a igreja ali e fazia aquela hora. E depois eles já não falavam mais em Deus. Isso não pode acontecer conosco. Independente, né, da nossa crença, não pode acontecer conosco. Nós irmos para a igreja automaticamente. E isso me fez pensar, será que eu estou indo automaticamente? Só ir lá tomar o sacramento e voltar? Não, eu tenho que adorar a Deus, ajudar meus irmãos, tenho que fazer tudo isso, adorar a Deus, tá bom? Não fazer como eles. E também outra questão aqui, ele fala que tinha o dia de adoração ali naquele momento e depois eles esqueciam-se de Deus, né? Durante a semana não falava de Deus. E eu quero parabenizar todos vocês que todos os dias estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque a gente não está como membros de igreja somente no domingo, né? Lembrar de Deus só no domingo e lá no domingo, mas a semana toda a gente está estudando aqui, né? Então, vários nomes, como eu mencionei, está diariamente aqui estudando comigo, então gratidão. Tá bom? Então, assim como os oramitas faziam, também nós podemos cair no perigo de estar indo automaticamente para a igreja e só se lembrar de Deus naquele dia. Nós não podemos fazer isso. Continuando aqui, no versículo 26, então, após Alma, ele ter ficado triste com essa situação dos oramitas, por conta do orgulho que eles estavam, ele vai fazer uma oração. E essa oração é muito sincera e temos muito a aprender com essa oração. É assim que nós devemos orar. Não no sentido de que nós temos que decorar a oração que a Alma fez aqui.
Então, os zoramitas tinham uma oração decorada, né? Mas aqui não. Aqui a alma ele faz uma oração do coração. Eu gosto muito, né, na palavra português, no nosso português, que a palavra oração, se a gente colocar a letra C na frente da palavra oração, significa coração. Então a oração ela vem do coração. Eu gosto desse significado na nossa língua. Vamos lá. Versículo 26, então, em diante, a alma ele vai fazer a oração aqui. Justamente ele está em 8 pessoas contando com ele para designá-los como missionários, para eles saírem a pregar ali, né? Eles estavam montando uma missão entre os oramitas ali para recuperá-los. Então, no versículo 26 em diante, é a oração de alma, dizendo assim: E ele elevou a voz ao céu, clamando, dizendo: Ó Senhor, até quando permitirá que teus servos habitem aqui na carne, para presenciarem tão grande iniquidade entre os filhos dos homens? Eis que, ó Deus, eles clamam a ti. Entretanto, o seu coração está dominado pelo orgulho. Eis que, ó Deus, clamam a ti com os lábios, enquanto estão grandemente ensoberbecidos com as coisas vãs do mundo. Aqui eu acredito, né, que tem até uma referência aqui dessa parte, dessa oração, que leva lá para Isaías 29. Eu acredito que Alma ele estudava tantas escrituras que as escrituras faziam parte da vida dele. Ele estava conversando com Deus e ele estava ali citando a escritura, não no sentido decorado, mas a gente vê uma alusão a Isaías, né? 29, versículo 13, quando diz assim, ó: Porque o Senhor disse, pois eis que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, porém o seu coração está afastado para longe de mim. E o teu temor comigo consiste em mandamento de homens, em que foi instituído. Até o próprio Salvador Jesus Cristo, ele citou também Isaías 29, 13, quando ele estava compartilhando o evangelho lá em Marcos capítulo 7, versículo 7 e do versículo 7 em diante ali, ele falando com os fariseus, que os fariseus guardavam mandamentos de homens e não mandamentos de Deus, né? Eles eram bem legalistas com a lei ali e criaram muitas regras a respeito da lei. E aí eles burlavam os mandamentos de Deus por conta das tradições dele. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Porque Moisés disse: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o teu pai ou a tua mãe, certamente morrerá. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então ele ficava livre de ajudar o pai e a mãe. O mandamento de Deus é honrar pai e mãe. Como que nós honramos? Ajudando. Né? Aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo mencionando aqui que eles estavam criando mandamentos de homens para burlar os mandamentos, criando mandamentos de homens para burlar os mandamentos de Deus. Por exemplo, honrar o pai e a mãe significava também dar o sustento, principalmente naquela época, porque não havia assistência social, não havia aposentadoria, era realmente os filhos que cuidavam dos pais quando estavam mais velhos. E aí, quando os pais vinham ao auxílio ali do filho, o filho falava: eu não posso te dar porque isso aqui é corbã. Corbã significa oferta. Ou seja, ele falava: não, isso aqui eu consagrei para Deus, eu não posso te dar porque eu consagrei para Deus. E ele ia lá, fazia a oferta e ganhava parte daquela oferta para ele e não ajudava o pai, né? Então, eles criavam essas regras para não ajudar o pai e mãe, quebrando o mandamento maior ali. Então, como Jesus Cristo ensinou. E Isaías, né? Isaías 29, que fala que eles honravam com a boca, né, com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Bom, continuando a oração de alma ali no versículo 28 diz: Eis que, ó Deus, os seus santuosos ornamentos e os seus anéis e os seus braceletes e os seus enfeites e ouro e todas as coisas preciosas com que estão adornados. Eis que o seu coração está preso a essas coisas. No entanto, clamam a ti, dizendo: Agradecemos-te, ó Deus, por sermos um povo escolhido por ti, quanto os outros perecerão. Então, a alma está sinceramente falando: Senhor, como pode? Né? O coração deles estão cheio de orgulho, preso nas coisas, na joia, nas coisas, o coração deles estão nessas coisas, e eles clamam a ti dizendo que nós somos escolhidos, né? E os outros vão perecer.
Sim, e dizem, tu nos fizeste saber que não haverá Cristo. Ó Senhor Deus, até quando permitirá que exista tal iniquidade e infidelidade? Ó Senhor, dai-me força para suportar minhas fraquezas, pois sou débil, e a iniquidade deste povo contrista-me o coração. Ó Senhor, ó Senhor, meu coração está extremamente aflito. Consola minha alma em Cristo. Ó Senhor, concede-me forças para suportar com paciência essas aflições que sofrerei por causa da iniquidade desse povo. Aqui eu lembrei um pouco quando eu estava na missão, né? Eu fiz uma missão de tempo integral e eu não tinha problema na missão, não tinha problema em me preocupar se eu ia pagar o aluguel, água, não tinha esse tipo de preocupação, não tinha trabalho, não tinha uma família para sustentar, eu estava unicamente servindo ao Senhor naquele tempo e não tinha outra preocupação se não fosse ajudar as pessoas. E o que que acontecia? Às vezes a minha preocupação era justamente o problema da pessoa, porque ela não conseguia largar o vício da bebida, não conseguia largar o vício do cigarro, para ela fazer um convênio com Deus. Então eu ficava extremamente aflito por conta do problema da pessoa, se tornava meu problema. E aqui a gente vê que alma, ele fala do pecado do povo e afligia a alma dele, né? Ele ficava muito dolorido quando as pessoas se afastavam do Senhor. Então eu lembrei um pouco aqui de como eu me senti na missão também. Ele continua a oração dele dizendo: Ó Senhor, conforta a alma e faze com que tenhamos êxito, assim como nossos companheiros que estão comigo. Sim, Amon, Arão, Omni, e também Amoleque, Zizirão, e também meus 2 filhos. Sim, ó Senhor, conforta-lhe a todos, sim, conforta-lhes a almas em Cristo. Eu achei muito lindo aqui que na oração ele lembra do nome dos missionários que estão com ele ali. Ou seja, não é algo superficial, abençoe a todos, né? Ele está falando o nome de cada um ali, abençoando eles. Então eu acho muito bom essa intimidade e ser específico na oração. Ele está falando algo específico que ele quer a bênção, que possa confortar o coração deles por conta da aflição, por conta do pecado do povo, e dê ânimo, êxito, vitória para eles pregar o evangelho, que é o que a gente vai ver em seguida aqui. Versículo 33 em diante, ele continua. Concede-nos força para suportar as aflições que nos advirão por causa da iniquidade deste povo. Ó Senhor, permita-te que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Eis que, ó Senhor, a sua alma é preciosa e muitos deles são nossos irmãos. Dai-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazer-nos esses nossos irmãos novamente a Ti. É linda essa oração aqui que ele está fazendo, que ele está pedindo realmente que eles consigam trazer os oramitas de volta para o Senhor, volta para a religião verdadeira, porque eles haviam se afastado, eles deveriam voltar-se para Deus, tá bom? Aqui também, né, ele citou que toda alma, né, que a alma deles é preciosa. Eu gostei disso. Na verdade, toda alma é preciosa. Em Doutrina e Convênio, seção 118, fala sobre o valor da alma. E sempre quando eu vejo aquele versículo, eu lembro do valor da alma. E qual é o valor da alma? O valor de algo está naquilo que se paga, tá bom? Então, se algo é muito valioso, se paga mais por aquilo. Agora pensa em nós, na nossa alma. Qual foi o preço que foi pago pela nossa alma? O sangue de Cristo. É a coisa mais preciosa que não vai existir algo mais precioso, né? Então, o preço foi muito alto. Então, por isso a nossa alma, ela é preciosa. Finalizando aqui, versículo 36, 37 e 38, finaliza o capítulo. Diz assim: E aconteceu que, tendo pronunciado essas palavras, a alma impôs as mãos sobre todos os que estavam com ele. E eis que impôs-lhe as mãos, encheram-se do Espírito Santo. Ele pôs a mão em cada um deles ali e foi abençoando eles, né? Muito bom. É algo que eu faço também. Sempre que eu sou entrevistado por um líder no sacerdócio, a gente faz a oração, começa a reunião, tudo, mas no final eu peço uma bênção. Não estou falando uma reunião que está todo mundo, mas quando é uma entrevista, pessoal, eu não perco a oportunidade, eu peço uma bênção. Sempre tem algo que eu quero ser abençoado pelo Senhor, então eu sempre peço.
né? Um conselho aí para auxiliares, pessoas que estão sendo entrevistadas pelo líder, fala, pode terminar com uma bênção? Você pode me dar uma bênção, né? Uma bênção de conforto, de aconselhamento, sempre é bem-vindo, então a gente deve pedir sempre. Versículo 37, depois disso separaram-se um dos outros, não pensando no que iriam comer, no que iriam beber, nem no que iriam vestir, né? Igual Jesus Cristo prega lá em Mateus 6, do 25 ao 34, falando que ele mandou, né, os apóstolos irem pregar, né, sem levar bolsa, sem levar alforge, é muito bom ali. Aqui, aliás, Mateus 6, né, eu confundi com Lucas 22 lá. Mateus 6 aqui fala que Deus ele veste a erva do campo, que ele cuida dos passarinhos, quanto mais nós, tá bom? É isso que significa aqui. O versículo 38, o último versículo diz: E o Senhor proveu-os de tudo, para que não tivessem fome nem sede. Sim, e deu-lhe força para que não padecesse qualquer espécie de aflição, que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Então eles tiveram aflição, dificuldade sim, mas a alegria em Cristo foi maior do que qualquer dificuldade que eles puderam ter. Eu lembro disso na missão também. Eu passava dificuldade, mas a alegria em Cristo de ajudar as pessoas, de saber que eu estava satisfazendo o meu Senhor, me causava mais alegria do que qualquer outra coisa da missão que eu pudesse ter passado. Então, continua aqui. Ora, isso aconteceu por causa da oração de alma. Isso porque havia orado com muita fé. Olha aqui, dando crédito, né, à oração de alma, né? Mais um contraste aqui, né? O versículo 38, aqui nós vemos que o Senhor proveu tudo, cuidou deles, né? Mesmo entre as dificuldades ali, cuidou deles. Fazendo um contraste lá com Alma 30, 60, quando Curior, né? Ele foi servo do diabo ali, o diabo não ajudou ele. Aliás, arrastou-o rapidamente ali para o inferno, né? E lá o versículo diz, assim vemos também que o diabo não amparará os seus filhos no último dia. Quem ampara é Deus. Deus sim nos ampara. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. É algo que fica bem evidente nessa mensagem, é de nós não fazermos no automático como os zoramitas. Possamos ir à igreja, mas realmente adorar ao Senhor. Como nós podemos adorar ao Senhor? Cantando os hinos, elevando nossa voz ao Senhor, né? Então, todas as oportunidades nós devemos fazer para adorar ao Senhor. Então, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.